queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Sou a pastora Cláudia, pastora da Sara, nossa terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu estou aqui para dar início a mais um culto da família. Quero aproveitar esses minutos iniciais para convidar você a convidar outras pessoas para estarem conosco, conectados, recebendo a palavra de Deus, participando desse momento tão maravilhoso, de cada louvor, de cada adoração, para que possamos criar um ambiente nas nossas casas, nos nossos trabalhos, seja onde você estiver, para que a palavra de Deus ela possa gerar o fruto pelo qual ela está sendo, o objetivo pelo qual ela está sendo lançada, e frutos de bênçãos, frutos de paz, frutos de restauração, de transformação, de fortalecimento. Então que você possa chamar os seus amigos, convidar os seus familiares para estarem conosco, e tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Acomode-se aí no ambiente onde você está, para que a palavra ela possa entrar. Nós estamos estudando a palavra de Deus através de uma sequência de ensinamentos, através da vida do nosso querido pastor Wellington, e tem sido momentos edificantes e esclarecedores para as nossas vidas. Então, não percam essa oportunidade. Amém? E eu quero iniciar agradecendo você que esteve conosco durante toda a programação da igreja, que nos acompanhou no encerramento do culto de campanha, através da vida do nosso querido irmão Luiz Felipe Oller, que trouxe uma palavra que nos edificou poderosamente. Você que esteve conosco em todos os treinamentos, participou de todas as células, esteve conosco no nosso culto de arena, primeiro culto presencial, e foi sobrenatural. Uma explosão de bênçãos, louvor, adoração, palavra de Deus. Quero convidar você para estar no próximo culto presencial, onde eu estarei levando a palavra, compartilhando uma mensagem da palavra de Deus com a igreja, e você é convidado. Então, não deixe de se inscrever, porque nós estamos respeitando a todas as ordens, de segurança, de medidas de distanciamento, muito álcool gel, para que você possa estar adorando a Deus em um ambiente seguro. Então não perca essa oportunidade, esteja conosco no próximo Arena, que será um dia de grande bênçãos em nome de Jesus. Você é nosso convidado. Aliás, aproveitando esse momento de Arena, falando de Arena, nós estamos com uma iniciativa maravilhosa. Quero dizer para você, pai, você que é mãe, você que é avó, ou que tem um jovem na sua família, um jovem que já fez parte do Arena, um jovem que por algum motivo nunca fez parte do Arena, não conhece ainda o nosso Arena, que você possa procurar um dos nossos líderes. Quero deixar aqui depois para você um convite de trazer para nós o nome desses jovens e os nossos queridos líderes, Felipe, Laila, Mateus e Milene Scábora, estarão entrando em contato com esses jovens, fazendo um convite, levando a palavra de Deus, um momento onde nós possamos aproximá-los da igreja, para que juntos possamos criar um ministério de jovens fortalecido a cada dia mais e mais. Então fica o meu convite, se você quiser, você pode manifestar-se no chat ou procurar o seu líder de célula, que nós de alguma maneira chegaremos até você. Amém? E eu quero também dizer que hoje, domingo, dia de culto da família agora pela manhã, culto da família à tarde com os nossos queridos pastores Eriveldo e Euraci, ou seja, a programação da igreja está realmente muito bem preparada para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus. Cuidadosamente nós organizamos o culto para que você se sinta à vontade, se sinta acolhido pela igreja Sara, nossa terra da Granja Viana. Quero aproveitar esse momento e agradecer você, mulher de Deus, que esteve conosco no nosso culto Mulheres Vencedoras. Foi sobrenatural, foi maravilhoso, e eu creio que a palavra, assim como edificou a minha vida, pode ter edificado a tua também. Se você gostou, dê um amém aí no chat. Aproveite esse momento, inclusive, dê um like na nossa página, porque nós estamos usando todas essas ferramentas, amém? Para que a igreja possa ser fortalecida nesse momento de distanciamento, de pandemia, enquanto os cultos ainda estão online. Aliás, quero aproveitar e dar uma boa notícia para você que participou do culto online, que já sabe disso. Nós teremos o nosso primeiro culto Mulheres Vencedoras de forma presencial. E também nós tomaremos todos os cuidados
de distanciamento, respeitando a quantidade de pessoas que comportem o espaço onde nós iremos acomodá-las, amém? Então vai ser uma grande bênção, aguardem, porque nós ainda estamos definindo se o primeiro culto será em julho ou agosto, mas em uma das duas datas você vai ser comunicada para estarem conosco, adorando a Deus de forma maravilhosa, com muito louvor, muita adoração e principalmente muita oração em gratidão a esse Deus que tem nos preservado, tem nos abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero também destacar aqui, nessa manhã maravilhosa, um evento que nós estamos proporcionando para os casais, namorados, casais que são eternos namorados casados, que será no dia 12 de junho, dia dos namorados na nossa igreja. Aproveite, nós faremos um drive-in onde todos podem ir até o espaço e aproveitar um tempo onde nós teremos os nossos levitas cantando músicas, e será músicas românticas, e será um tempo muito gostoso. Teremos um tempo também onde nós poderemos desfrutar de algo maravilhoso através da vida de homens e mulheres de Deus da nossa igreja, que têm talentos, dons culinários. Então teremos um momento gastronômico, você pode comprar e desfrutar desse momento, além de uma música muito boa, de uma comida maravilhosa também, dentro do conforto e da segurança do seu carro. E aproveite para você se inscrever, porque nós só temos 10 vagas disponíveis para você poder participar desse evento no local. Caso contrário, você poderá comprar, reservar o seu jantar e desfrutar dele na sua casa. E nós iremos compartilhar o link das músicas que nós estaremos aproveitando o momento ali de forma presencial, você poderá aproveitar também na sua casa. Amém? E aproveitando de novo esse momento muito precioso de início de culto, para falar dos nossos ministérios sociais. Nós estamos em pleno vapor com o Ministério do Arce. Se você tem a intenção de abençoar uma vida e você pode nesse momento doar uma cesta básica, 1 quilo de alimento não perecível, não deixe de procurar o seu líder ou então a nossa querida diaconisa Eliana, para que você realmente abençoe uma família, abençoe uma vida. Ou se você está numa situação onde você está precisando nesse momento, nós também poderemos abençoar a sua vida. Amém? De alguma maneira que você possa manifestar-se com um dos líderes da igreja ou enviando um WhatsApp para uma das pessoas que vai se manifestar no chat, ou até mesmo para a nossa querida líder, que muitos já conhecem na igreja, mas se você não conhece, por favor, esse é o momento de você realmente se identificar para que a gente possa abençoar a sua vida. Então, queridos, não deixe de participar com a gente, tá? Uma bênção, embora nós estejamos ainda com muita saudade um do outro, nós estamos num momento em que, graças a Deus, estamos, a grande maioria das pessoas já sendo vacinadas, e brevemente estaremos todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Quero aproveitar agora para que você entre nesse ambiente de oração, para que receba a palavra de Deus. Nós daremos início à palavra e eu quero trazer uma breve reflexão nesse início, assim como nós fazemos a cada culto, a cada domingo. Então, quero convidar você, feche os teus olhos para que nós possamos orar, e em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, na tua presença, nós glorificamos o teu nome. Agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus misericordioso, todo-poderoso. O Senhor é um Deus soberano. Todas as coisas estão sujeitas à tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos submetemos a ela e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa derramar dos céus das tuas bênçãos, guardando, nos protegendo, nos abençoando, mas principalmente trazendo a revelação da tua vontade através do entendimento da tua palavra. Se conosco, Deus, em nome de Jesus, nesse tempo. Permanece conosco durante todos os dias das nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai. Estende essa bênção a todos os nossos familiares. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Aleluia! Se você pode, dê um grande aplauso ao Senhor nesse momento. Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E assim como eu tenho compartilhado no início de cada culto, uma breve mensagem falando a respeito dos atributos de Deus, que é o que nós temos falado. E semana passada eu destaquei o fato de que o nosso Deus, um dos atributos dele é que ele é um Deus verdadeiro. E continuando falando a respeito desse atributo de Deus, ele é um Deus verdadeiro. E ele nos ensina na palavra de Deus
que na nossa boca tem que ter o sim, sim e o não, não. A verdade tem que estar dentro da boca daquele que se diz ser um homem e uma mulher de Deus. E por que, pastora? Porque Jesus, ele nos ensinou a sermos assim. Ele, como nossa principal referência, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, ele diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. A sua mensagem, a mensagem de Jesus aqui era exatamente isso. Sejam verdadeiros. Tenham em seu coração sempre a verdade. Digam aquilo que sentem, sintam aquilo que falam. Façam aquilo que vocês dizem que farão e não façam aquilo que vocês dizem que não farão. Porque isso parece um pouco óbvio, mas na prática é algo um tanto quanto desafiador. Nos mundos de hoje, sempre foi nos mundos da época de Jesus, porque se não fosse, ele não teria trazido essa mensagem para nós que é tão forte. Sabe por quê? Porque quando o sim na nossa boca significa sim e o não significa não, nós não precisamos nos justificar. Sabe aquela coisa de você chegar e falar assim: nossa, eu juro por Deus, eu juro por isso, por aquilo. Você não precisa mais. A credibilidade que tem na sua palavra, de quando você fala algo, é tão forte que você já não precisa explicar situação alguma. Agora, queridos, existe uma maneira de nós falarmos isso aqui, de sermos testemunhas da verdade, de como Jesus, ele nos ensinou. Paulo nos orienta isso aqui através da palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Ele diz o seguinte: fale a verdade com o seu próximo. Ou seja, em primeiro lugar, abandone a mentira. Como falar o sim, sim, não, não, pastora? Em primeiro lugar, abandone a mentira. Seja a tua boca portadora da verdade de Deus, porque mentir destrói, queridos. Mentir destrói a verdade, né? Porque é totalmente o contrário da verdade. Mentir destrói a verdade e ela destrói relacionamentos. O pai da mentira, nós sabemos exatamente quem é. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira, ou seja, tudo aquilo que vem dele vem para poder destruir. Se nós não podemos ser instrumentos nas mãos daquele que quer a destruição. Por isso, na nossa boca tem que ser sim, sim e não. Não, falar a verdade. Abandonar a mentira, primeiro passo, tanto quanto óbvio. Mas falar a verdade, também meio óbvio. Mas é algo que nós precisamos aprender, porque Paulo também lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15, ele diz isso. Ele diz que nós devemos seguir a verdade. Mas de que maneira? Em amor. Puxa, pastora, você está me dizendo que eu tenho que ser verdadeiro, dizer a verdade, né? E muitas vezes nós confundimos dizer a verdade com ser até mesmo um pouco tanto incisivo e crítico. E não, mas com amor. Nós podemos fazer absolutamente tudo isso sendo verdadeiro, porém acompanhado de uma forma que demonstra amor. Nas palavras de um cristão, as palavras não podem ser duras a ponto de afastar as pessoas de você ou de Deus. Elas têm que ser verdadeiras, incisivas, mas acompanhadas de amor. Tem uma frase que eu li de um britânico chamado John Stott, que diz assim: a verdade torna-se dura e se não vier suavizada pelo amor, o amor torna-se mole, se não vier fortalecido pela verdade. Uma coisa, queridos, acompanha a outra. Uma coisa tem necessariamente que estar acompanhada da outra para que a gente possa comunicar a verdade da maneira como Jesus comunicou. Amém? E eu quero destacar algo aqui, porque comunicar a verdade com amor, ela traz sobre as nossas vidas algumas consequências que são bênçãos para a nossa história. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, temos que ensinar isso para os nossos discípulos, mas também nós temos que aprender isso nas nossas vidas, abandonar aquilo que é a mentira, falar a verdade, não sermos caluniadores. A palavra de Deus nos orienta e nos ensina lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, a não sermos caluniadores. Isso é muito sério, é algo que Jesus também ele nos ensina. Aliás, uma curiosidade, a palavra caluniador aparece no Novo Testamento 34 vezes. 34 vezes
a palavra de Deus nos ensina a não sermos caluniadores. E nós usamos a palavra de forma errada quando nós habilmente somos caluniadores. E isso é algo que nós temos que abrir mão em nome de Jesus. A verdade, queridos, a veracidade é uma qualidade que todo cristão ele deve ter. Sabe por quê? Porque isso é um atributo de Deus e é um atributo que ele nos conecta a Deus. Então, eu quero que você registre aí. Se você está anotando, registra algo que eu vou falar, alguns ensinamentos que são preciosos sobre a nossa vida. A verdade ali te liberta, enquanto a mentira escraviza debaixo do pecado. A verdade une os corações, enquanto o engano destrói os relacionamentos. A verdade, ela é sobrenatural, enquanto a mentira é uma reação natural. A verdade faz que você se volte para o céu, enquanto a mentira te rebaixa ao nível do enganador. A verdade é uma graça que nunca sai de moda, ela nunca é algo que está ultrapassado, enquanto a mentira leva somente à desgraça. Um homem e uma mulher de Deus, verdadeiro, sempre serão respeitados, porque na sua boca há a verdade, e a sua honestidade sempre glorificará a Deus. Quero deixar essa palavra para você. Da tua boca, quando você diz sim, sim, ou para algo você tenha que dizer não, sendo isso verdade diante de Deus, isso é algo que faz com que você glorifique ao Senhor. Então, que você tenha esse testemunho de vida, leve para a sua vida e leve para a sua história, em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra, eu quero orar para que nós possamos receber a mensagem que o Senhor tem reservado sobre as nossas vidas. Mais uma vez, então, por favor, feche os teus olhos, nós iremos orar em nome de Jesus. Aleluias. Pai amado, na tua presença, debaixo dessa palavra que nós recebemos da parte do Senhor, sendo nós, ó Pai, como cristãos, homens e mulheres de Deus, verdadeiros, queremos ter nos nossos lábios, na nossa boca, ó Deus, o sim, sim e o não, não. Sermos verdadeiros, ó Pai, coerentes com aquilo que nós sentimos, coerentes com aquilo que nós agimos, ó Deus, e falarmos exatamente aquilo que o Senhor nos ensinou, nos ordenou. E nós fazemos essa oração estendendo aos nossos familiares, estendendo, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, uma palavra de verdade, uma palavra de aprendizado sobre a vida de cada um daqueles que nós amamos. Que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja conosco, que a mensagem venha de encontro aos nossos corações, que nos traga libertação, ó Pai, de toda prisão, de todo engano. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, nos tornar homens e mulheres de Deus melhores, ó Deus, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. E eu faço essa oração, abençoando a igreja, abençoando o Teu povo, e em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, dê um grande aplauso ao Senhor e tenhamos todos nós um maravilhoso culto, uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe.
Deixe o céu descer, 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 deixe o céu descer. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias.
ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. A ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu
pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, teu coração bater ao meu, teu coração bater ao meu. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória.
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 30 de maio de 2021. Um dia maravilhoso, um dia onde você já foi abençoado pela abertura do culto. Estava aí, eu tenho certeza, cantando os louvores, orando a Deus, entrando com o seu coração e com a sua mente neste culto. É importante que toda pessoa, quando participa de um culto, obviamente, ela tem essa consciência de adorar, de louvar o nome do Senhor. E em uma desses comportamentos mais adequados é que você realmente esteja ali de corpo, de alma e de espírito, prestando atenção em tudo, porque você está ali louvando ao Senhor, aprendendo com a palavra de Deus, ouvindo e cantando cânticos de adoração ao nosso Deus, Pai, único e verdadeiro Senhor. Amém? Tenho certeza que você foi abençoado. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro que nós iniciamos os estudos na semana passada, que é o livro de Hebreus. E vamos caminhar para o capítulo 2, que é um capítulo que continua falando da superioridade de Cristo em relação aos homens, aos anjos, ao universo, a tudo que foi criado. Só que com um detalhe importante, né? Com vários detalhes, mas com um que é o título do culto de hoje, da palavra de hoje, feito um pouco menor do que os anjos, né? É até algo engraçado, né? Porque se ele é superior aos anjos, então como ele foi feito nesse mundo um pouco menor do que os anjos, né? E a gente vai entender isso, era um processo que era necessário que acontecesse, era preciso que Deus encarnasse como homem para cumprir os seus planos, para entender, né? Não que ele não entendesse, eu acho que essas são as palavras mais adequadas à nossa realidade, para viver como um irmão, né? Como alguém que é um homem também, passando por todas as suas as situações comuns de um ser humano, compreendendo o sofrimento humano, compreendendo as dúvidas humanas, compreendendo e vivendo como alguém que foi tentado em tudo. Então Jesus foi tentado em tudo, em todas as áreas. Isso até nessa mesmo que você está pensando. Todas as áreas Jesus foi tentado, mas ele venceu tudo isso enquanto ser humano, nos mostrando um caminho e, obviamente, se tornando de maneira justa e por conquista o nosso único Senhor e Salvador. Então, existe esse detalhe no capítulo 2 do livro de Hebreus, né? Que ele, apesar de ser superior a todos, por um tempo foi feito um pouco menor do que os anjos. E isso é realmente interessante de se ouvir. Lembrando que o livro de Hebreus foi escrito por alguém que ninguém conhece, né? Ou pelo menos que não foi dito o nome, que ninguém conhece, não. As pessoas da época provavelmente conheciam, mas que ninguém sabe o nome, que provavelmente, quase 100% de chance que não foi escrito por Paulo, mas as suas maiores hipóteses é que foi escrito por um judeu convertido da igreja de Jerusalém e que ocupava um espaço como líder dentro dessa igreja e, obviamente, tinha um grande conhecimento da cultura, da palavra, por tudo que ele escreve. Mas existe uma curiosidade, existem muitas curiosidades, né, sobre o autor do livro de Hebreus. Uma delas, presta atenção, é uma curiosidade, é que uma das possibilidades, claro que não dá para dizer se 1%, 5, 10, 50, 20, é que o livro também pode ter sido escrito por uma mulher. E por isso, de propósito, não foi colocado o nome. Obviamente nós sabemos que se essa hipótese for uma verdade, né, se um dia soubermos que isso é uma verdade, é óbvio, né, que a mulher não colocaria o seu nome, porque automaticamente, se naquela época uma mulher escrevesse um livro e qualquer avaliador visse que foi escrito por uma mulher, automaticamente aquele livro seria descartado.
Então, essa é uma curiosidade, né? Existe uma hipótese de historiadores e teólogos que pode também ter sido escrito por uma mulher. Mas a probabilidade maior é que tenha sido escrito por um líder religioso da igreja que ficava em Jerusalém. Lembrando que essa igreja não era uma sinagoga, eram igrejas que ficavam em casas, em em toda aquela região, em várias casas. Amém? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, para quem ela está escrevendo, né? Para quem o autor está escrevendo, para quem esse autor fala. E o que ele diz aqui? Né? Ele está incentivando os judeus, né, os hebreus, a não desistirem, porque, como nós falamos na semana passada, eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição não era simplesmente de chacota ou de algo assim. Era perseguição mesmo, perseguição com violência, com morte, arrancando os bens, fazendo com que a família dessas pessoas sofresse. Obviamente que toda essa pressão fazia com que parte dos judeus convertidos resolvessem dar um passo atrás, né? Voltar aos seus antigos a sua antiga forma de cultuar a Deus, né, de prestar o seu culto ao Senhor. E, obviamente, esse autor está dizendo o seguinte: olha, não façam isso. Ainda que toda essa pressão aconteça, o que importa que para que nós vivamos a vida inteira é que nós estejamos em Jesus Cristo, porque Ele é superior a todos. Ainda que por um momento possa existir a possibilidade do sofrimento, a possibilidade da perseguição, a possibilidade de tudo isso que está acontecendo, ainda assim nós temos que permanecer nessa palavra, nesse evangelho, porque nós não temos outra saída enquanto homens, nós não temos para onde correr. Essa é a nossa salvação. Aliás, essa é a nossa única salvação. Então, o teor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, começa desse jeito, tem esse teor de exortação e ao mesmo tempo de incentivo para que essas pessoas permaneçam. Mas sem mais, vamos ler o texto, né? Nós vamos ler primeiro Hebreus de 1 a 4, depois nós vamos ler Hebreus de 5 a 18 e um texto só como adjacente, ok? Mas curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, pedimos a tua orientação, a sua direção, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos ensine, que o Senhor possa alcançar e ter corações e mentes dispostas a aprender contigo, aprender não só para falar que sabe, mas para entender o que estava acontecendo, para ter a competência através do teu Espírito de trazer esse ensinamento para a realidade atual, para aplicar na própria história, na história das pessoas que estão ao redor e na história de muitas outras pessoas, principalmente falando e pregando o nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Amém. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus 2. A princípio, vamos ler versículos 1 a 4. Hebreus 2, versículos 1 a 4. Hebreus 2, versículos 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então aqui ele dá continuidade ao que ele já vinha conversando no capítulo 1.
mostrando a grandeza de Deus, do seu evangelho, da necessidade do ser humano permanecer, porque ele cita novamente, né, que o papel dos anjos dentro do Velho Testamento, dentro da cultura histórica e religiosa judaica foi muito importante, mas ele também cita que a partir de Jesus isso começou a escrever, foi escrito pelo Filho, né? E ele está dizendo aqui, olha, e não foi escrito de qualquer forma, foi escrito com um testemunho muito poderoso, além do testemunho da palavra, o testemunho de milagres, o testemunho de dons repartidos. E é engraçado, e a gente já falou sobre isso em alguns domingos, né, mais anteriores, que a quantidade de milagres feitos naquela época, por mais que a gente tenha, que Jesus tenha dito que a gente faria obras maiores, não acontecem assim nos dias atuais. Talvez, se considerarmos o mundo como um todo, talvez sim, né? A gente sabe que grande parte dessas dons espirituais, curas, grande parte do que a gente vê na televisão, a gente não pode dar crédito a isso, a gente sabe disso. Então a gente não pode ficar preso a coisas que nós não sabemos se são reais. Mas o fato é que existe ainda nos dias de hoje, sim, curas, sim, libertações, sim, pessoas com dons espirituais, mas por conta do crescimento da mentira, por conta da quantidade de falsos profetas, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe como verdade absoluta, diferente do que estava acontecendo nessa época, que era sim verdade absoluta, fazia parte dos planos de Deus, que tudo aquilo acontecesse para confirmar quem era o Filho, confirmar que o Messias tinha chegado, confirmar que o Messias estava ali, que através dele todos os planos de Deus, muitas profecias ou todas as profecias, a palavra do Senhor estava sendo confirmada através da vida de Jesus Cristo. E aí ele faz uma pergunta, né, nesses primeiros 4 versículos, ele diz: para onde nós vamos se nós fugirmos de tão grande salvação? Se no passado as pessoas que não aceitaram, as pessoas que fugiram, de alguma forma menosprezaram, tiveram a sua devida recompensa, o salário do pecado é a morte, quanto mais nós, eles não tinham, eles tinham a expectativa da vinda do Messias. Mas nós, está dizendo para a época, nós não temos mais essa expectativa. O Messias chegou, o Messias veio, ele está aqui, esteve aqui, né, conosco. Então, se aqueles que vieram antes, que tinham a expectativa tiveram a sua devida colheita, quanto mais nós, se nos desviarmos de tão grande salvação, de tão grande esforço. Então ele está dizendo aqui, e dizendo, não existe para onde fugir, não existe para onde ir. É só através de Jesus e do seu evangelho. É aquilo que nós já sabemos, que não existe outra forma de se chegar a Deus, de alcançar a salvação, de alcançar vida eterna. Então, ele está dizendo, se agarre. Agora, qual é a grande questão aqui? É a fé que cada um tem para acreditar nisso e efetivamente se agarrar em Jesus Cristo, no seu evangelho, em tudo aquilo que ele ensinou, para que a gente alcance esse lugar aonde eles têm determinado para todos aqueles que ficaram e que estão com ele. Então, a primeira parte, esses primeiros 4 versículos, eles dão continuidade ao capítulo 1 de Hebreus, reforçando essa ideia e mostrando que Jesus é superior a todos. Ele é superior a anjos, superior à criação, ao homem, a tudo. Eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã, mas isso é algo que você tem que prestar atenção todos os dias. Você tem se agarrado ao Senhor Jesus, à sua palavra, ao seu evangelho? Você tem entendido que não tem outra forma, que não tem para onde ir? E se você negar pela fé, porque isso é acreditar, se você negar tão grande salvação,
o que pode acontecer, porque esse é um Deus justo. E todos nós vamos encontrá-lo no final das contas. Isso não é uma ameaça ou uma pressão por medo, mas é uma realidade, é uma verdade. O amor está aí, mas alguns não querem esse amor, alguns não querem esse sacrifício, alguns não aceitam tudo isso e preferem acreditar em outras coisas, talvez em si mesmos, ou sei lá, em outras ideias. Ou que é pior, depois de estar dentro, depois de acreditar, assim como eu falei essa semana na reunião que eu tive com um grupo de liderança, na parábola do semeador, né? A terra não é fértil, a terra não prospera a semente que foi semeada nela e acaba ou morrendo ali, ou saindo, de alguma maneira desistindo de estar com Deus e achando que isso é normal. Então, a primeira parte desse segundo capítulo do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, ela reforça essa necessidade, essa urgência, essa consciência, essa importância de estarmos apegados a Jesus e ao seu Evangelho. Amém? Até aqui, tranquilo? Então, vamos ler a segunda parte agora de Hebreus 2. Vamos lá, Hebreus 2, versículos 5 a 18. Hebreus 2, versículos 5 a 18 diz assim: Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Que texto rico em informações. Se a gente tivesse que permanecer nesse texto, ficaríamos aqui
muitos dias conversando sobre ele. Mas nós temos um tempo aqui limitado de culto. E a gente vai tentar ser sucinto na explicação de todo esse texto. Então a primeira coisa é: Jesus Cristo é superior a todos, inclusive aos anjos. Lembrando que eu estou frisando isso pela importância dos anjos dentro da cultura hebraica, dentro da religião hebraica. Não que hoje não sejam também, mas principalmente pelo misticismo das pessoas, de colocarem no lugar de Deus muitas coisas, inclusive os anjos. Isso não é responsabilidade deles. Mas o ser humano tem essa tendência a querer colocar no lugar de Deus coisas, pessoas, seres, criaturas de uma forma geral, que não são o Deus Todo-Poderoso, ainda que tenham sido criados e são pessoas, né, ou criaturas que contribuem para os planos de Deus. O ser humano tem essa característica, isso não é de hoje, isso vem sendo carregado ao longo de anos e anos e anos de existência. Lembrando que depois do homem, da queda do homem, isso foi muito favorecido, esse tipo de comportamento e outros tipos de comportamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele diz que nada está fora dos domínios de Deus. E quando ele fala que nada está fora dos domínios de Deus, ele cita o Salmos 8. Então vamos ler Salmos 8 para confirmar aquilo que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos neste mundo, porém nada foge ao seu domínio. Vamos lá. Salmos 8. Salmos 8. A palavra de Deus, ela diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Então, obviamente que esse é um salmo messiânico, e que ele faz alusão a Gênesis, mostrando que Deus, no começo, já tinha a pretensão de colocar toda a obra das mãos que ele fez debaixo da administração humana, debaixo daquilo que o homem tinha como função estabelecida por Deus. Também nós sabemos que pecamos. E, obviamente, por pecarmos, fomos destituídos da glória de Deus. E a partir do momento que nós somos destituídos, perdemos essa competência em Deus de uma administração de vida. Não é de uma boa administração, é de uma administração excelente e única de vida. Porque se nós tivéssemos aprendido com a árvore da vida, se nós tivéssemos comido da árvore da vida, se tivéssemos, antes de entrar em contato com o bem e o mal, com o conhecimento do bem e do mal, tivéssemos recebido o princípio da vida,
quando nós fôssemos colocados diante do conhecimento do bem e do mal, saberíamos exatamente o que escolher e como administrar tudo aquilo que Deus trouxe para a nossa existência como função humana. Como nós caímos, todo homem pecou, Deus, obviamente, envia o Messias. Ele está citando aqui exatamente que esse Messias vem, que o filho dele vem e entra nesse mundo menor do que os anjos, como um homem feito menor do que os anjos. Mas ele foi coroado de honra e de glória. Por quê? Porque ele entra nesse mundo e, como homem, ele vence e ele faz muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. Então, nesse trecho, obviamente, retratando esse trecho, lembra sempre, a pessoa que escreveu a carta está falando para os hebreus, principalmente como exortação e incentivo para que eles não voltassem, não dessem um passo atrás, não desistissem devido às perseguições que eles estavam sofrendo. Então Jesus Cristo veio para quê? Primeira coisa, para que ele pudesse passar pela morte. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo do ser humano. E supostamente ninguém pode vencer a morte. Mas incrivelmente, e não como um herói da Marvel ou da Liga da Justiça, um herói dos X-Men ou alguém que tem superpoderes, Jesus vence o diabo e a morte não tendo superpoderes, mas passando pela morte. Ele passa pela morte. Foi uma grande estratégia de Deus, um grande plano de Deus que isso tivesse acontecido. E sem isso, ele não conseguiria vencer o último e talvez o mais poderoso de todos os adversários do ser humano. E aqui não está falando sobre somente a primeira morte. Está falando de uma morte eterna, né? Todos nós sabemos que vamos sofrer. Se há uma certeza nesse mundo, tirando uma possibilidade de arrebatamento, mas se há uma certeza nesse mundo, é que todo ser humano vai morrer. E o grande medo do ser humano, citado no texto de Hebreus, é o que vai acontecer comigo? E depois que eu morrer, como será? Será que existe uma salvação? Será que acabou a minha existência? O que será que vai acontecer? E aí ele está falando, o autor está dizendo o seguinte: Jesus veio trazer a certeza e a segurança para todos nós que ele venceu esse último adversário e que nós que estamos nele não precisamos nos preocupar desse jeito. Não que a pessoa diante dessa situação vai ficar tranquila, não vai ter níveis de ansiedade. Óbvio, até o próprio Jesus teve quando estava ali para ser entregue, para ser morto, crucificado, né, para ser ali sacrificado, sofrer, ser crucificado, morrer, e obviamente que depois ele ressuscitou. Ele também teve seus momentos de ansiedade ali, suou sangue. Chegou diante de Deus: Senhor, livra desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Óbvio que todo ser humano, diante dessa situação, vai ter esse tipo de sentimento, se tiver tempo para ter esse tipo de sentimento, né? Alguns não têm tempo para isso. Mas existe esse medo, esse é um medo da humanidade. Talvez o maior medo, mas a última pesquisa que eu vi diz que o ser humano tem mais medo da miséria do que da morte, mas na verdade eu penso que é das duas coisas. Então, Jesus vem mostrar, ele vence. A primeira coisa é que Jesus precisava vencer a morte. E ele vence a morte entrando nesse mundo pouco menor que os anjos e mostrando que, ainda que ele não seja um anjo, ainda que ele não seja um ser nesse mundo que tenha superpoderes celestiais, né, vamos brincar aqui com isso, mas que ele poderia passar por esse mundo, sofrendo todas as tentações, mas não pecando. E por isso a morte não pôde retê-lo. E é isso que o autor estava ensinando aos hebreus. Estava dizendo: olha, até o nosso maior medo
já foi vencido por esse Jesus. O segundo ponto aqui é que ele deveria sofrer. Porque uma das alegações humanas, né, eu já ouvi isso da boca de outras pessoas, é como Deus sabe o que a gente sente? Como Deus sabe dos nossos sofrimentos? Como Deus sabe de tudo aquilo que nós passamos? Aliás, como Ele permite que isso aconteça? Então Jesus vem aqui e sofre os nossos sofrimentos. Ele sabe sim, ele já sabia desde antes, mas ele veio aqui e mostrou que fisicamente também ele sabe tudo aquilo que a raça humana sofre. As suas possibilidades de choro, de tristeza, de dor, de angústia. Ele vem aqui enquanto homem e demonstra isso para nós. Então ele se fez carne e habitou entre nós. Você consegue entender a magnitude desta ação, a magnitude desta direção, deste comportamento de um Deus que se fez homem, ou seja, como a brincadeira, né, de um homem que se faz uma formiga, para entender o que se passa no universo das formigas. Nós não somos nada. O Salmo 8 diz isso. A palavra aqui em Hebreus diz isso. Senhor, mas quem é o homem para que o Senhor se importe com eles? Eles caíram, eles pecaram, eles desprezam muitas vezes o Senhor, a sua palavra, são desobedientes. Eles se matam entre si, eles têm inveja, eles são maus. Porque o Senhor está se preocupando com eles a ponto de enviar, na verdade, a ponto de enviar-se a si mesmo, né? A ponto de enviar seu filho para sofrer o sofrimento deles e para ser aperfeiçoado nesse sofrimento. Então Jesus sabe exatamente como é um ser humano, por isso ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não existe outra forma de se chegar a Deus a não ser por ele. O terceiro ponto é que ele se faz um de nossos irmãos, o irmão maior, o verdadeiro Big Brother, o verdadeiro grande irmão, aquele que veio aqui, que entendeu as nossas dores, que entendeu tudo aquilo que nós passamos, que passou por tudo isso junto conosco. Por isso ele diz o filho do homem o tempo todo. Todos nós sabemos que a língua hebraica, ela não é uma língua que tem tantos adjetivos, então muitas vezes dois substantivos são usados para definir um adjetivo. Filho do homem significa humano, então ele vem aqui como humano, menor um pouco do que os anjos, entendendo, vivendo conosco, comendo conosco, dormindo, sendo tentado em todas as nossas tentações. Jesus foi tentado na corrupção, Jesus foi tentado na área sexual, Jesus foi tentado na violência, Jesus foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar. Ele foi tentado. A diferença é que ele venceu tudo isso. Então, ele está dizendo aqui, é uma assinatura para dizer para o povo hebreu naquela época, para dizer para nós nesses dias, vocês podem confiar, porque ele sabe o caminho, ele sabe qual é a verdade, e ele sabe o que significa viver. Esse Jesus pode te levar para a vida. Eu quero falar isso para você nessa manhã. Esse Jesus pode te levar para a vida e para a vida eterna. Nele você pode confiar. Ele passou tudo que nós passamos e talvez muito mais. E ele venceu todas as coisas. Então, ele está mostrando através do caminho dele aqui nessa terra de que é possível. Meu irmão, é possível. E quarto ponto,
ele vence o diabo. É o que está dizendo aí nesse livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Ele vence aquele que tem o poder de matar, aquele que tem o poder de te dar o salário pelo pecado que você comete, aquele que detém o poder da morte e que usa a morte e o sofrimento para pressionar todo ser humano a desistir dos caminhos de Deus. É isso que ele estava falando. Olha, não se preocupe com aquele, lembra da Bíblia, que pode matar só o corpo, mas se preocupe com aquele que pode lançar no inferno tanto o seu corpo físico quanto a sua alma, que é Deus, é o único que pode fazer isso. O diabo não tem esse poder. Mas o que ele faz? Ele te pressiona, ele te ameaça, ele te impõe medo. Através do que, principalmente? Da morte e do sofrimento. Assim como faz todo aquele que é mal nesse mundo. Desde facções criminosas até agressões familiares ou bullying em escolas. Todo ser mal, ele agride o outro, ameaçando a infringir um sofrimento ou até a matar o outro ou a sua própria família. Isso é a escolinha do diabo. E Jesus disse, eu não tenho medo disso. Se você quer me infringir a morte ou o sofrimento, eu vou passar por isso. E vou vencer. E eu não vou arredar um pé. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. A pergunta para você é, você tem essa fé? Você crê nesse Deus? A ponto de nos próximos 10 anos, se houver essa necessidade, você não arredar o seu pé, como nós falamos na semana passada. Muitos têm tanta autocomiseração e olham para a situação que estão vivendo agora, por conta da pandemia, lícita, né? Uma situação incômoda, para muitos difícil, e somem da palavra de Deus, saem dos caminhos do Senhor, desistem por essa pressão. Então, nós precisamos compreender que o princípio não mudou. Aquilo que estava acontecendo naquele momento, muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje para você. Agora, você tem essa fé para permanecer, para não desistir de Jesus e do Evangelho de Cristo, para não arredar um pé da sua posição de andar na certeza da estatura do varão perfeito, de vencer o diabo. Eu escuto muito dentro das igrejas, não, bate o pé, vence o diabo. Não, você bate o pé para que você não perca a fé, para que você permaneça em Cristo, para que você viva a verdade do Evangelho. Aí sim, você vence o diabo e a morte. Aí sim, você fará igual Jesus Cristo, porque você seguiu o caminho dele, porque você não desistiu. Você continua a ser um ser humano bom, um ser humano que prega a palavra, um ser humano que não arreda o pé da presença do Senhor. E o mais importante de tudo isso, talvez, para os nossos ouvidos, para a nossa certeza, para o nosso coração e para a nossa mente, é porque Cristo passou por tudo isso. Sofreu, cresceu, se tornou, sentou-se à direita de Deus, né? Como a palavra diz aqui. Quem é que Deus falou para sentar à sua direita? Foi a anjos? Não foi. Foi a ele, ao Filho. Anjos são espíritos ministradores, espíritos mensageiros. Mas a ele, o Filho, deu todo o poder, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, porque ele venceu, porque ele cresceu enquanto ser humano, ele veio aqui e passou por tudo aquilo que nós passamos. Então a esse, ao Filho, foi dado toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade. Então o mais importante hoje é, o Filho pode te socorrer. Ele é o socorro bem presente na tribulação. É ele que, se você tiver medo, você pode pedir. É ele que, se você for tentado, quando você é tentado,
Todos nós somos tentados em algum momento da nossa vida a pecar novamente ou a pecar de uma maneira nova, em um pecado novo. Todas as vezes que você estiver ali sob essa tentação, como Jesus foi tentado no deserto, socorre, pede socorro para o Senhor Jesus. Ele pode te livrar. Ele passou por tudo isso, ele sabe. Só que a grande questão do texto aqui é que ele cita o seguinte: nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas debaixo dos pés de Jesus, porque ainda não foi concretizado a volta dele, né? Tudo foi confirmado, concretizado, o plano está perfeito, o plano está pronto. Agora nós temos que esperar a sua volta. Então, nós não vemos todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, porque ainda vemos sofrimento, porque ainda vemos a morte, porque ainda vemos tudo o que nós temos passado. E tudo isso são pontos que podem tirar o ser humano da fé. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Ele é o socorro bem presente. Ele pode te socorrer em todos esses momentos. Quando você estiver tentado a cometer um pecado, busque o Senhor Jesus. Porque tudo isso está acontecendo. Talvez ainda não estejamos vendo tudo, mas tudo isso já aconteceu nele e nós veremos. A Bíblia diz que no final dos tempos, no final, todo olho verá e todo joelho se dobrará diante da majestade do Senhor. Então, meu irmão, nessa manhã, não perca isso em você. Assim como naquele momento o autor de Hebreus estava incentivando, mostrando, exortando aquelas pessoas a não desistirem de seguirem Jesus Cristo e o seu Evangelho, por causa da perseguição daqueles judeus fanáticos naquele momento. Não perca hoje, por causa do seu velho homem, por causa da perseguição que o mundo te impõe, por causa das necessidades que o mundo te impõe, por causa de tantas coisas que podem te tirar da presença de Jesus. Não desista. E se você estiver com dificuldade, busque o socorro nele. Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso Deus. Essa mensagem eu vim trazer para você nesta manhã. É isso que o capítulo 2 da carta aos Hebreus está dizendo. Ele venceu a morte. Engraçado, né? Ele matou a morte. É até incômico isso. Ele sofreu os nossos sofrimentos. Ele veio aqui como nosso irmão. Ele venceu o diabo. Ele está acima de todas as coisas. E ele é o teu, o meu, o nosso socorro para todos os momentos. Que a sua fé seja fortalecida. Não deixa a sua fé ir lá para baixo. Não perca a fé, porque nós podemos perder tudo se não tivermos uma fé em Jesus Cristo, no seu Evangelho. Podemos acabar com as nossas vidas se não crermos nesse Senhor, se não crermos no seu sacrifício. Para onde vamos se nós negligenciarmos com tão grande salvação? Amém, meu irmão? Vamos orar. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos. Sabemos que tu és o nosso socorro, único socorro na tribulação. Recorremos a ti, amamos a ti, louvamos a ti e reconhecemos o Senhor como nosso Senhor único. Não existe outro. Não existe outro caminho a não ser aquele que o Senhor nos mostrou. Não existe outro Deus. Não existe nenhum nome no universo que importa pelo qual sejamos salvos. Só o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, tenha essa palavra contigo, no teu coração, na tua mente. Hoje, se você precisa, não deixa para amanhã não. Busque socorro no Senhor. Também seja fiel agora nos teus dízimos e ofertas para que a gente possa manter aquele espaço. As contas estão lá no quadro. Você já sabe de tudo isso, mas seja fiel. Não perca a tua fidelidade. Ninguém está aqui construindo um negócio, mas nós temos que manter um local adequado para que nós possamos utilizar na hora e no momento oportuno. Também teremos um evento importantíssimo do Dia dos Namorados. Vai ser maravilhoso esse evento. Então, compareça ali com a sua esposa,
com a sua namorada ali, se você tiver, se a gente não já se excedeu o número de carros, né, vai ser dentro do seu carro ali na igreja. Aqueles que não puderam estar ali no carro, acompanhe das suas casas, vai ser maravilhoso, um momento maravilhoso para as nossas famílias, de músicas muito agradáveis e de uma presença muito boa da convivência com os irmãos. Também saia daqui agora, escute esse último louvor, vai lá para a sala de oração e peça a sua oração, peça o teu socorro, para que todos os teus irmãos, junto com você, possam orar por aquilo que te aflige. Talvez seja uma necessidade, talvez seja uma tentação que você não está conseguindo superar. Cada um tem o seu ponto e nós estamos lá para orarmos juntos, como irmãos, pedindo socorro a Jesus Cristo. Amém? Fique na paz e na paz do Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim
montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.